os Zeppelins definitivamente para trás. Em outubro de 1906, o brasileiro Santos Dumont cobre uma distância de 50 metros a 3 metros de altitude no seu biplano e é comparado aos irmãos Wright. Mas mais importante ainda é o voo de Louis Blériot sobre a Mancha na manhã do dia 25 de julho de 1909. Blériot conclui a travessia do canal em 38 minutos num monoplano equipado com um motor de 25 cavalos. É aclamado em Dover como um herói. Ao regressar a Paris, as autoridades francesas oferecem-lhe uma recepção triunfal. Abriu caminho aos que virão depois, como o Roland Garros, que atravessa o Mediterrâneo em setembro de 1913. Nasce uma nova indústria. Os motores tornam-se cada vez mais potentes e as asas testadas em zorras mais resistentes. A imaginação também levanta o voo e recorre a todos os meios. É inventado o aeroplano circular e construído o aeroplano cilíndrico. Um engenheiro famoso inventa um avião que voa às arrecuas. E como foi batizado com o nome de O Pato, pretende-se também que possa amarar. Os imperativos económicos surgem quase imediatamente. Os investimentos têm de ser rendibilizados. Em 1912, 10 passageiros embarcam numa limusina e levantam o voo. É o advento da aviação comercial. Outros imaginam o correio aéreo com 20 anos de antecedência. Os pilotos são escolhidos pelo seu menor peso, economiza-se combustível e Deus dá uma ajuda. As primeiras consequências trágicas desta paixão são registadas em filme. Os pilotos partem lenha normalmente sem danos físicos de maior, mas por pouco tempo. Dão-se os primeiros acidentes graves, brutais, espetaculares e, por vezes, mortais. Pouco importa, apesar de quase todos os eventos produzirem uma vítima mortal, nada diminui o entusiasmo das pessoas. Documentarismo e o... Um dos favoritos. As autoridades agrupam-se em torno do organizador conversando. Mas o motor do avião começa a falhar e o piloto resolve regressar. Ao aterrar, não consegue evitar a multidão. O ministro tem morte imediata e o presidente do conselho é gravemente ferido. O organizador sofre apenas algumas escoriações e é levado para o seu carro. O acidente provoca 60 feridos. Começa a ser necessário pensar na segurança dos pilotos. Numa manhã do mês de dezembro de 1908, um pequeno alfaiate de província convoca uma conferência de imprensa para a plataforma da Torre Eiffel. Vai testar um paraquedas que ele próprio confeccionou. Apesar dos gritos de encorajamento do seu patrocinador, hesita por alguns instantes. E mergulha no vazio. A sua morte foi captada em filme. Mais tarde, outro modelo de paraquedas, muito semelhante aos usados atualmente, é testado com êxito.
concebe-se uma espécie de fato de aviador e o capacete de proteção recolhe os elogios gerais. A aviação está em voga. É a loucura coletiva. O seu glorioso futuro é explicado em conferências. Constroem-se brinquedos para a tornar ainda mais popular. Alegorias de aviadores animam as feiras. No dia de Santa Catarina, as solteironas causam o símbolo de um avião aos seus chapéus. E no outono de 1910, vê-se uma nova dança nos salões, a Aeronet. O concurso Aviat encoraja os menos endinheirados a também levantarem voo em bicicletas munidas de asas. A aviação é o tema preferido da alta roda. Deauville, uma elegante estância balnear francesa, assiste em peso a uma demonstração de técnicas de descolagem. Estes jovens corajosos e ousados são os pioneiros da aviação. Esta extraordinária aventura desencadeia uma explosão de invenções em quase todas as áreas. O mundo tornou-se um enorme recinto de feiras, concursos e exposições onde são apresentadas as invenções mais bizarras, a maior parte das quais faz hoje parte do nosso cotidiano. Por vezes, porém, a tragédia atinge a marcha do progresso. Em 1912, o Titanic levanta ferro para a sua primeira e derradeira viagem. Os espíritos inventivos debruçam-se sobre a segurança nos oceanos. Para evitar que uma tal catástrofe se repita, o italiano Portela concebe um sistema de boias gigantescas. O sonho de todos os marinheiros, o barco insubmergível, é apresentado à imprensa. Há que arranjar também forma de conter os incêndios. O número demasiado elevado de teatros e locais públicos são consumidos pelas chamas sem que nada se possa fazer pelos seus infelizes ocupantes. O extintor Theo é testado. As comunicações sofrem igualmente uma espantosa evolução. Antes, o telefone era manual, passando todas as chamadas por uma telefonista. Mas as palavras passam agora a poder ser transmitidas através dos ares, graças ao italiano Marconi e ao francês Ducretet. Em breve, o mesmo acontece com as imagens,
a fototelegrafia torna-se possível em 1906. O alemão Korn e o francês Belin enviam mensagens pelo ar e por cabo. A TSF Rádio Francesa nasce no cimo da Torre Eiffel, onde fixa residência em 1914, graças a Édouard Branly. Enquanto Camille Flammarion fala com as estrelas do alto da sua varanda, Gabriel Lippmann inventa a fotografia a cores e no seu minúsculo laboratório Marie Curie isola o rádio, que descobriu com o marido Pierre Curie em 1898. Inicia-se assim a revolução da matéria. A do espírito é encorajada pelos socialistas. É um período de grandes concentrações onde as bandeiras vermelhas e negras se associam. É também um período de repressão, de tensões, 1º de maio sangrentos e cargas da guarda a cavalo sobre o povo. Em França, Jean Jaurès é o paladino do povo. Outro militante socialista consegue sanar um conflito que opõe os vinheteiros do sul de França e o exército francês. O romancista Émile Zola, que devotou a sua notável obra às classes trabalhadoras, morre em 1902, antes do epílogo do caso Dreyfus, que proporcionou a Georges Méliès o tema da sua primeira reconstituição de acontecimentos, com os personagens pró- e anti-Dreyfus em conflito. Estas imagens representam o capitão Dreyfus na Ilha do Diabo. Nas colónias distantes há homens que a República Francesa ainda trata como escravos. Os jornais condenam a colónia penal da Legião Estrangeira, onde muitas vezes os presos, condenados a trabalhos forçados, são espancados até à morte pelos seus guardas. O mundo inteiro está em marcha, um mundo de homens que recusam os exércitos pelo novo século. Homens cheios de esperança e novas convicções, que lutarão para redistribuir a riqueza do mundo de uma forma mais justa. As mulheres avançam também, em particular nos países anglo-saxónicos, onde o feminismo começa a assemelhar-se a uma cruzada. Mulheres como Miss Pankhurst erguem-se para enfrentar a opressão masculina e clamam contra as condições de vida das mulheres, sempre condenadas a executar as tarefas mais desagradáveis. As feministas exigem o direito ao voto, a igualdade dos sexos e recusam-se a ser vistas como objetos. Prisioneira das suas roupas, oprimida pelo espartilho e pelos códigos sociais, a mulher só conhece um destino: casar e gerar filhos. Em 1907, Léon Blum propõe o casamento à experiência, mas o feminismo já avançou para além disso. Torna-se digno das atenções da imprensa e da literatura. Colette, uma mulher libertada e de reputação pouco sólida, torna-se um símbolo do movimento, tal como Paulère, estrela do musical. Uma atriz ousada veste-se de homem em palco para provar que tem direito a ser diferente e, ao mesmo tempo, igual. E as mulheres não recuam perante este combate, apesar de escarnecidas e ridicularizadas. Querem provar que podem fazer tudo o que os homens fazem. Pilotar um aeroplano, por exemplo, e conquistar os céus. A influência da época clássica e de Isadora Duncan torna o espartilho obsoleto.